O que vocês têm que entender é que a adubação foliar, a função principal dela é suplementar ou complementar a nutrição. Como assim, Daniel? Suplementar ou complementar. Suplementar é no sentido seguinte, olha só, e aí a gente vai falar especificamente sobre micronutrientes. Daniel, não é possível colocar macronutrientes? Não é isso, é completamente possível você colocar macronutrientes. Porém, por conta da quantidade de nutrientes que a gente precisa, a adubação com macronutrientes, num sentido geral, numa amplitude no sentido de a quantidade total de um macronutriente que eu preciso, via foliar é basicamente impossível. Não, a gente não tem essa possibilidade. Por quê? Porque eu precisaria estar aplicando ali todos os dias, né? Então a mão de obra, o custo, não valeria a pena. Agora, para micronutrientes, principalmente, é muito interessante, tá? Em que sentido, Daniel? Vamos lá. De forma suplementar ou de forma complementar? De forma suplementar, é aquela seguinte, vamos supor que eu estou precisando de colocar zinco ou boro em determinada fase da minha cultura. Eu já fiz adubação com matéria orgânica no solo, coloquei um pouco de boro, de zinco, mas, talvez em determinada fase ali de floração, a minha cultura tem uma exigência maior em boro, por exemplo. Então vale a pena eu entrar com uma suplementação e nesse caso eu consegui um up, consegui ali uma síntese de boro ou de zinco, de outros micronutrientes maior. Então, tá melhorando ali a parte de floração, de pegamento de frutos. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso poderia ser em outra fase também. Isso aqui é suplementação, tá? Ou no sentido de complementar, principalmente quando há deficiência, né? Quando a gente tem uma dificuldade, eu estou com alguma deficiência de algum micronutriente, como a síntese via foliar ela tende a ser mais rápida, então, pode ser interessante. Deixa eu pegar um exemplo de um ser humano, por exemplo. Imagine um ser humano, imagine você aqui agora, tá? Qual seria a diferença aqui de suplementar para a complementar? Vamos lá. Imagina que você seja um esportista, né? Você pratica algum esporte, certo? Sei lá, você corre uma maratona, né? Vamos supor que você corra uma maratona. Você é um esportista, você é um corredor. O que acontece? Você tem sua alimentação tudo certinho, faz a alimentação bem feita, 6 refeições no dia, pratica, né? Treina, faz exercício físico, beleza, tá tudo certinho. Só que às vezes você precisa de um up, às vezes você precisa de colocar um nutrientezinho a mais ali, talvez uma proteína, talvez um carboidrato, normalmente, né, para corredores vão precisar de um carboidrato, fazer um carboidrato ali, uma dextrose, algo do tipo. Então você complementa a sua alimentação com um tipo de suplemento, né? Você vai suplementar. Beleza. Nesse caso, então, seria essa a comparação com o tipo de adubação foliar, né? Você fez ali toda a sua alimentação, pratica esporte, beleza, mas você vai lá e suplementa com algum tipo de carboidrato, algum macro para os seres humanos, para que você melhore a sua performance. Isso seria um tipo de adubação foliar, né? O outro, por exemplo, é quando você está com algum tipo de deficiência. Imagina que você está anêmico lá, sua alimentação não foi bem feita, né? Você está ali com a alimentação que não foi bem feita, agora você está ali talvez com anemia, você fez exame de sangue e está com falta de ferro, então nós vamos ter que complementar isso daqui com algum tipo de ferro, né? Com um nutriente ferro ali, para que a sua anemia diminua e você tenha ali os teores de ferro no sangue ideal, certo? Certo. Agora, isso quer dizer que nesses dois casos, como suplemento ou como complemento, você poderia substituir a sua alimentação diária por algum tipo de suplemento? Ou por injeção? Vou ficar ingerindo, vou ficar fazendo a injeção de ferro no sangue para sempre? Não, você não poderia, você vai ter que comer feijão, cara. Não vai dar merda isso aqui, é lógico que vai dar merda, né? Então a adubação foliar, ela segue esse mesmo princípio. A ideia não é substituir a adubação via solo, a ideia dos foliares. A ideia dos foliares é suplementar ou complementar. A adubação via solo tem que permanecer. Nós não temos a possibilidade de disponibilizar todos os nutrientes que a planta precisa somente via foliar. Isso aqui tem que ficar claro. E aí, quando a gente entende essa dinâmica, a gente já começa a falar, beleza, então, eu não sei que como suplemento, como complemento, agora eu preciso de estratégia, correto? Eu vou precisar de uma estratégia para que eu consiga fazer essa adubação foliar. De forma geral, quando a gente olha as literaturas, né? A gente pega as literaturas aí de adubação foliar, nós temos 3 tipos de adubação foliar. Adubação foliar preventiva, adubação foliar corretiva e a substitutiva.
A adubação foliar preventiva é aquela que, pô, eu tô ali com a minha cultura, eu sei que em determinada fase do ano sempre manifesta lá a deficiência de um determinado micronutriente. Então eu vou lá e faço uma adubação foliar preventiva para que isso não chegue a acontecer. A adubação corretiva seria aquela em que é a mais utilizada, é que quando às vezes ele manifestou ali um sintoma de deficiência, eu verifiquei, fiz análise foliar, tá ali com deficiência de determinado micronutriente. Então eu vou lá e entro com a adubação corretiva. E depois a substitutiva, que não é recomendado, né, mas que às vezes o produtor opta por fazer, é quando, pô, eu realmente não fiz adubação, não fiz nenhum tipo de adubação com micronutrientes no solo, determinado micro, né, já dei o exemplo de alguns, vou colocar micronutrientes, beleza? Fica a opção do produtor rural. Mas, como eu expliquei anteriormente, não é ideal que você substitua a adubação via solo por micronutrientes. O ideal é que você tenha os teores de micronutrientes adequados no solo e utilize os foliares como uma forma de dar um up ali, né? De dar um up.